As poucas lembranças que eu tinha do meu pai era dele bêbado agredindo a minha mãe. E foi por isso que ela veio pra cá, pro estado de Goiás, fugida do meu pai. Na época, eu tinha 6 anos e tinha 2 irmãos bem mais novos que eu. A minha mãe veio pra cá porque a família do pai dela, meu avô, são todo mundo daqui. Então foi nisso que ela buscou refúgio, porque lá não tinha ninguém que pudesse dar a mão pra minha mãe. E quem abrigou a gente nessa época, quem acolheu a gente na casa dele, foi um tio da minha mãe, no caso, tio-avô nosso. E eu detestava aquele velho, eu chamava ele de bruxo, porque eu me lembro muito bem, ele tinha as unhas enormes, sabe? Era bem grande mesmo, chegava a ser bizarro, e tudo ele brigava com a gente. Então, quando ele ia repreender, chamar atenção, ele tinha mania de segurar a gente pelos braços assim, e como as unhas dele eram muito grandes, acabava machucando. Na casa daquele velho não podia nada. A gente não podia assistir TV, a gente não podia brincar, correr, gritar, Deus me livre, tudo ele brigava. Fora que ele tinha uma fruteira que ela estava sempre cheia de frutas, e as frutas ali apodreciam, perdia, porque ele não comia. E eu e os meus irmãos, a gente não podia comer. Ai, se a gente pegasse uma uva sequer, ele não deixava. Ele jogava fora, mas ele não dava pra gente. A minha mãe, ela via isso tudo, mas ela dizia assim que a gente tinha que obedecer, porque a casa era dele, as regras também eram dele. Ele já estava fazendo muito em abrir as portas, né, da casa dele pra gente. Só que um dia, a minha mãe, ela começou a fazer uma faxina aqui, outra ali, sabe? Ela tava correndo atrás das coisas pra gente poder ter o nosso cantinho. Ela saiu pra fazer uma faxina, levou o meu irmão, que na época era de colo, e deixou eu e a minha irmã do meio na casa desse velho, né? E aí, de repente, ele começou a se aproximar de mim com umas conversas estranhas. Ele nem falava com a gente, então eu já estranhei daí. Eu tinha 7 anos, mas eu era uma menininha muito esperta. Ele me chamou para brincar e do nada ele colocou a mão dentro da minha roupa. Eu comecei a chorar, sabe? Comecei a ficar brava com ele. Falei assim que eu ia contar tudo para minha mãe. Porque a minha mãe, ela sempre ensinava uma coisinha ou outra relacionada a isso. E ele ficou muito desesperado, ele começou a pedir pelo amor de Deus para eu não contar, porque minha mãe ia sair de lá com nós, ia morar debaixo da ponte, sabe? Ele começou a tentar fazer a minha cabeça assim, e aí ele lembrou daquela fruteira que a gente vivia pedindo para comer frutas. E ele disse assim, se você não contar, eu deixo você comer quantas frutas você conseguir lá da fruteira. E tava repleta, sabe? Ele tinha acabado de encher ela. Eu virei para ele e falei assim, então tá bom, eu não vou contar. Nisso eu comi muita fruta, dei também para minha irmãzinha que tinha ficado na casa dele comigo, sabe? A gente comeu até abusar, até não aguentar mais. Quando a minha mãe chegou à tarde do serviço, a primeira coisa que eu fiz foi correr e contar para ela o que ele tinha feito comigo. Nossa, ele ficou bravo, né? Porque eu prometi que não ia contar, mas a minha mãe, ela foi igual uma galinha choca pra cima dele, sabe? E a minha mãe gritava, e ela batia, e ela falava. Jamais ela ia admitir uma coisa dessa. Minha mãe, tadinha, ela sempre foi muito guerreira. E aí ela desesperou a chorar, né? Depois que passou a raiva, ela começou a chorar. Ela se culpava por ter que deixar a gente com ele para poder ir trabalhar. Naquela época, a minha mãe estava namorando um cara. Não tinha muito tempo, mas eles estavam namorando sério. Foi quando a minha mãe resolveu pegar eu e os meus irmãos e ir morar na casa dele, porque ele já tinha oferecido. Só que na casa dele, a minha mãe não confiava. Ela não deixava a gente um instante sequer sozinha com ele. Ela morria de medo que aquilo voltasse a acontecer ou que acontecesse algo pior. Ela ficou traumatizada e com razão, né, coitada? E foi com ele que a minha mãe viveu até os meus 17 anos. E ele nunca tocou na gente. Ele nunca fez nada nem comigo e nem com os meus irmãos. Ele nunca fez nada no sentido malicioso e nem no sentido de judiar, sabe? Pelo contrário, ele mimava tanto a gente, ele cuidava tanto que às vezes a minha mãe brigava. Minha mãe falava assim, você passa demais a mão na cabeça desses meninos, você vai colocar costume errado neles. Só que infelizmente, como eu disse, a minha mãe viveu com ele até os meus 17 anos, quando infelizmente ele veio a falecer. Como a minha mãe morou com ele mais de 10 anos, a gente continuou na casinha que era dele e com o tempo ela acabou ficando para minha mãe. Quando foi no ano seguinte, que eu já estava com os meus 18 anos, sabe quem apareceu aqui? O meu pai.
Meu pai veio bater aqui no estado de Goiás procurando a gente. Ele disse que queria se reaproximar, queria se desculpar, pedir perdão por tudo que ele fazia com a minha mãe, por ter meio que abandonado a gente, porque apesar da minha mãe ter vindo fugida pra cá, o meu pai tinha noção que a gente pudesse muito bem estar aqui, né? Porque ele sabia que a família da minha mãe eram todo mundo daqui. E o meu pai, ele tava tão diferente que eu mal consegui reconhecer. Primeiro, porque quando a gente veio pra cá, eu era muito pequena, né? Eu só tinha 6 anos. E segundo, que o meu pai estava muito diferente do que eu me lembrava dele. O meu pai, ele estava gordo, estava com a barba bem feitinha, estava bem cuidado, sabe? Porque o que eu me recordava do meu pai era ele barbudão, magrelo, parece que meio que desleixado, sabe? E o meu pai me chamou para conversar e disse: filha, eu mudei. Eu não sou mais aquele bêbado, aquele cara agressivo que certamente você se lembra. E o meu pai, ele tentou, sabe, reconquistar, reaproximar da gente, só que a minha mãe, ela não queria deixar os meus irmãos ver o meu pai, porque eles praticamente não conheciam ele. Eu sou a mais velha, né? Então, quando a gente veio, eu tinha 6 anos e os dois eram muito menor. O meu irmãozinho mais novo, ele era de colo, então ele não conhecia o meu pai. Mas eu fui fazendo a cabeça dela, eu disse: mãe, eles têm o direito, querendo ou não, certo ou errado, ele é pai, né? O meu pai tem o direito e eles também. E outra coisa é que quando meu pai me procurou, com os olhos cheios de lágrimas, falando assim pra mim que ele tinha mudado, que ele era outra pessoa, eu acreditei. Eu vi sinceridade nos olhos dele e eu acredito que as pessoas podem sim se arrepender e mudar. Então a minha mãe pouco a pouco foi cedendo, foi deixando os meus irmãos se aproximar deles. E quando a gente percebeu, o meu pai e a minha mãe já estavam, próximo, e acabou voltando. Vocês acreditam que eles voltaram depois de 12 anos separados? Hoje em dia, eu sou casada, meus irmãos são casados também, cada um tem o seu cantinho e o meu pai e a minha mãe moram sozinhos naquela casinha. E hoje o meu pai pia fino, porque pensa numa velhinha brava que é minha mãe. Eu quero deixar bem claro que essa história não foi para incentivar ninguém a continuar num relacionamento tóxico, abusivo, na esperança de que um dia o outro vá mudar. Não, pelo contrário, eu sinceramente só acredito que o meu pai mudou porque a minha mãe tomou uma atitude. A minha mãe pegou a gente, veio embora para cá e mostrou para ele que ela não ia aceitar viver naquela situação, porque se não fosse isso, possivelmente o meu pai ainda seria o mesmo. Então, eu só contei essa história porque é um relato da história da minha vida. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, a história de hoje foi um misto de histórias, né? Foi triste, foi alegre, foi uma história de lição de vida, né? Essa mulher, ela começou a vida sofrendo com o marido dela, era um relacionamento tóxico, abusivo, mas ela tomou uma atitude com a cara e a coragem, pegou os filhos pequenos, fugiu para outro estado, né? E eu também concordo com a menina que relatou essa história. Eu acho que o cara, ele só mudou de fato porque a mulher, ela tomou uma atitude e ela não aceitou ficar naquela situação mais. Porque senão, provavelmente, até hoje, ela ainda estaria passando a mesma coisa com ele. Ele seria um cara, né, que bebia, que agredia, que ficava violento. Então, por parte, foi bom ela ter tomado essa atitude e eu só lamento pelo fato dela ter sofrido tanto nesse outro estado, né? Foi buscar refúgio na casa dos familiares e acabou que os filhos, né, sofreram isso nas mãos do tio dela. Mas ainda bem que no final tudo deu certo. Quem diria, hein? 12 anos separados e depois reataram e estão juntos até hoje, né? Muitos anos depois. E é isso, teve partes que eu não gostei, mas teve partes que eu gostei de interpretar essa história. Foi um reviravolta e foi realmente uma história que deixa lição de vida pra gente. Eu espero muito que vocês também tenham gostado dessa interpretação. Deixe seu joinha, que é muito importante pro crescimento do canal. Se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque assim toda história que eu postar o YouTube vai te notificar. Me siga no Instagram, é esse que tá passando na sua telinha, lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer ou nesse canal ou no outro, é nesse meu que tá passando aqui na sua telinha. Lembrando que os nossos canais é interpretação de histórias de vida, não é conto adulto nem nada do tipo. E as histórias que eu interpreto podem ser reais,
baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícia. Eu sempre gosto de lembrar, porque a minha intenção não é enganar ninguém, a minha intenção é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição no final do vídeo, tá certo? É isso, beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!